meu trabalho, cultivando a dura terra, vou fumando o meu cigarro e vou cumprindo o meu horário, lançando a semente à terra e enquadrando o alentejo. Tanta terra abandonada, a terra dá o pão, parabéns desta nação, devia ser cultivada. E fiz-te prescatido, Imagens ao sul do Tejo, a gente desempregada, tanta terra abandonada, é tão grande o Alentejo. e o sol é que alegra o dia, pela manhã quando nasce. Ai de nós o que seria, e ai de nós o que seria, se o sol um dia faltasse, e tão grande o Alentejo. Tanta terra abandonada, a terra dá o pão, parabéns desta nação, devia ser cultivada. E chegou
o almo cresce cantando, cultivando o lindo prado. Obrigado ao grupo coral. Não? Ok. Então, obrigado ao grupo coral da Igreja Gorda que nos trouxe aqui estas nossas bonitas notas alentejanas. Todos gostamos de ouvir, que refletem aquilo que o Alentejo foi, o trabalho, a luta e a vontade. Todos nós temos sempre de ver os campos agrícolas a produzir para o bem-estar de todos, para que haja produção, para que haja riqueza, para que haja desenvolvimento. Obrigado mais uma vez ao grupo coral da Cabeça Gorda. Para iniciarmos então esta segunda parte, eu passo a apresentar a mesa. Eu, José Beguinho, sou membro da Cooperativa Coral Alentejana. Ao meu lado esquerdo, o João Proença, presidente da Casa do Alentejo. À direita, o Abílio Fernandes, da Associação Povo Alentejano. Na ponta, o Celestino Brasileiro, da Agroalpiaça. O António Danado, presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Vila, que agora, por força do roubo das freguesias, é uma outra coisa muito comprida que eu não fixei, peço desculpa, mas é a freguesia de Nossa Senhora da Vila, até porque eu acho que as freguesias devem voltar a ser repostas, mas isso é o que eu acho. Portanto, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, António Danado. No início destes trabalhos, eu iria prestar alguns esclarecimentos, agradecendo a presença das pessoas que aqui estão hoje, dos sindicatos, das autarquias locais, dos militares de Abril. Temos connosco o militar de Abril, o Coronel Mário Serra, que veio do norte alentejano e dando-nos o prazer aqui da sua presença, é que eu agradeço. Aos sindicatos dos diversos distritos da Zona de Intervenção da Reforma Agrária, portanto, a todas as autarquias, às freguesias e a todos os cidadãos individuais que estão aqui hoje connosco. Este encontro vai decorrer com alguns depoimentos dos rostos da reforma agrária, mas também daqueles que nos diversos órgãos do poder deram a sua participação nesta que foi uma grande revolução nos campos do Alentejo e do Ribatejo, nos campos da Zona de Intervenção da Reforma Agrária. Também foi enviado para muitas pessoas individualmente consideradas, para as autarquias locais, para os sindicatos, um manifesto que está a correr, que hoje aqui falaremos dele, e que, tendo em conta o espaço que houve, nomeadamente para algumas autarquias locais se pronunciarem, portanto, nós entendemos ainda, a partir de hoje, deixar algum espaço para que as pessoas, para as entidades poderem subscrever. Portanto, já referi, este encontro irá ter o testemunho de alguns dos intervenientes no processo. Queria, antes de passar a palavra, dizer que se nos chegaram algumas saudações. Queria referir aqui a saudação do Dr. António Bica, foi secretário de Estado no tempo da Reforma Agrária, da Margarida Pingarrinha, dirigente partidária, e que também teve responsabilidades nesta área. Portanto, a Comissão Promotora convidou a intervir, como eu já referi,
algumas pessoas que foram atores importantes no processo da reforma agrária e que nos vão hoje aqui dar o seu testemunho. Ouviremos essas intervenções e antes disso eu queria convidar a senhora Presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo, doutora Hortência Menino, para nos dirigir algumas palavras. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. É uma enorme honra para Montemor Novo ser palco desta sessão evocativa dos 40 anos do 25 de Abril e a reforma agrária. A nossa própria história, a nossa sociedade, aquilo que este Conselho é, não se pode dissociar da história da reforma agrária. Mais que uma reforma, este processo foi uma revolução dentro da própria revolução, feita pelo povo e para o povo, cujos protagonistas, trabalhadoras e trabalhadores rurais, explorados desde tempos imemoriais pelos grandes proprietários rurais, ousaram tomar nas suas mãos o destino das suas vidas e mudar o curso da própria história, libertando-se do poder secular do latifúndio e entregando a terra a quem desde sempre a trabalhou. Em Montemor, terra de grandes latifundiários, mas também de trabalhadores com toda uma tradição de luta e resistência ao fascismo, a luta heroica pela reforma agrária foi abraçada desde o primeiro momento e foram de facto notáveis as conquistas que se alcançaram. Aqui e em toda a zona de intervenção da reforma agrária, aumentou brutalmente a área cultivada, a produção agrícola praticamente deixou de haver desemprego. O latifúndio, outrora abandonado, fervilhou de vida e muitos dos filhos desta terra, que haviam partido em busca de um trabalho nos grandes centros urbanos ou no estrangeiro, voltaram para também eles tomarem parte no grandioso sonho da reforma agrária. Mas as transformações foram muito mais longe que uma revolução avassaladora na agricultura. A reforma agrária dinamizou o comércio local, as oficinas, mas sobretudo revolucionou a vida dos próprios trabalhadores rurais. O trabalho certo, com condições e salários justos, que muitos alcançaram pela primeira vez na vida, permitiu-lhes aceder a eles e a nós, filhos dessa geração heroica, a condições de vida com que os seus pais e avós apenas puderam sonhar. Milhares de famílias tiveram finalmente a possibilidade de viver numa habitação com condições dignas, de poderem mandar os seus filhos estudar e, sobretudo, de afastarem para sempre o espectro da fome e da exploração. A reforma agrária transformou a face desta cidade, então vila, e das nossas freguesias para sempre. Os trabalhadores optaram por dirigir parte dos lucros gerados pela agricultura para a construção de equipamentos para usufruto comum, como cantinas, postos médicos, equipamentos de apoio à infância, terceira idade, de apoio à cultura, entre outros. É nesta altura que cresce o associativismo popular, ainda hoje tão enraizado nesse Conselho, e também o poder local democrático que, ao longo dos anos, sempre se empenhou em dar resposta às justas aspirações das populações. Mas num tempo de construção e de crescimento, em que Montemor, a parte de toda a região sul, estava numa onda de desenvolvimento sem precedentes, o governo, correspondendo progressivamente a interesses contra-revolucionários, esmagou a reforma agrária, arrancando violentamente a terra a quem a trabalhou, voltando a entregar o latifúndio aos agrários que durante séculos o negligenciaram. Evocamos e homenageamos a memória dos trabalhadores coralenses, Caravela e Casquinha, da UCP Bento Gonçalves, abatidos a tiro durante este momento sangrento da história portuguesa, em que o Alentejo foi colocado a ferro e fogo. As consequências desta destruição foram gravíssimas para Montemor, para todo o Alentejo e a Ribatejo. Os campos voltaram a ficar ao abandono, o fantasma do desemprego voltou, os filhos da terra voltaram a partir em busca de um futuro melhor. A onda de destruição das conquistas de Abril não se ficou pela reforma agrária. Continua na ordem do dia, com o atual governo a promover sucessivos ataques ao poder local democrático, aos serviços públicos, aos direitos dos trabalhadores. É necessário preservar a memória do tempo em que foi possível fazer diferente, em que foi possível ter trabalho com direitos, em que foi possível ter os nossos campos a produzir. Criámos aqui, em Montemor, o Centro de Documentação da Reforma Agrária, que tratou e reúne num espaço físico aberto e disponível para todos um conjunto de importante informação sobre os tempos, o dia-a-dia e o funcionamento de muitas unidades coletivas de produção. A experiência de vida da reforma agrária mostrou que é possível uma sociedade mais justa, livre de exploradores e explorados. A sua herança continua viva na nossa sociedade, no nosso poder local democrático, no associativismo, nos equipamentos, naquilo que ainda hoje serve a nossa população. Saúde, depois, e para terminar, dirijo um especial agradecimento aos homens e mulheres, a todos os que se envolveram neste processo, que levantaram do chão e com as suas esperanças levantaram Montemor e todo o sul de Portugal por um futuro diferente.
A reforma agrária é necessária, viva a reforma agrária, viva o 25 de Abril. Meus agradecimentos à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Montemor pelas palavras que aqui nos dirigiu e por aquilo que nos recordou a todos os que aqui estamos, que viveram o processo da reforma agrária e também àqueles que não o viveram. É bom ficarem a saber que nesse tempo os filhos dos trabalhadores tiveram o direito a ir, porque os pais podiam, tiveram o direito de ir para a escola. Mas também os filhos dos trabalhadores nessa época deixaram de ser ajudas de gado, como muitos dos que aqui estão foram, porque se acabou no Alentejo e no Ribatejo e na zona do Latifúndio a exploração da mão de obra infantil. Portanto, é bom termos sempre presente estas mensagens e estas palavras. Obrigado, Sr. Presidente. Passo a palavra ao Sr. Presidente da Casa do Alentejo, João Proença. Boa tarde a todos. Esta saudação é uma saudação para amigos e para todos aqueles que hoje aqui, para todos os convidados. Caros amigos e convidados participantes nesta sessão pública e educativa dos 40 anos do 25 de Abril e a reforma agrária. Em nome da Comissão Organizadora, agradeço a presença de todos. Agradeço as palavras da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Montemor Novo, Dr. Hortêncio Nunes. Agradeço também a presença do Dr. Oliveira Batista, que, à data da nossa reforma agrária, era Ministro da Agricultura. Agradeço a presença do Tenente-Coronel Matos Serra, do Militar de Abril. Agradeço também a Junta de Freguesia Nossa Senhora da Vila, a cedência deste espaço e todo o apoio logístico que permitiu esta nossa reunião. Agradeço igualmente à Junta de Freguesia da Cabeça Gorda, de Beja, cujo apoio possibilitou a participação do Grupo Coral. Agradeço naturalmente ao Grupo Coral e a todos os seus elementos a apresentação que aqui nos fizeram do Canto Alentejano e a evocação e a informação que também foi dada em relação à candidatura que está a correr e que nós esperamos que tenha êxito para todos os grupos corais que se esforçam diariamente para divulgar o Canto Alentejano e preservá-lo. Agradeço ao Samuel a disponibilidade que também nos informou de poder encerrar esta nossa iniciativa e estar connosco aqui hoje de uma forma também empenhada, porque também ele fez parte da reforma agrária, fez parte da dinamização da reforma agrária em todos os seus momentos. Agradeço antecipadamente os testemunhos que vamos ouvir pelas vozes de alguns dos protagonistas que foram pessoas ativas desta luta, que há 39 anos encheu de esperança o povo português, que pôs os Campos do Sul a produzir, criou mais de 50 mil postos de trabalho, foram constituídas mais de 500 unidades coletivas de produção e cooperativas agrícolas. Fez regressar muitos dos trabalhadores que tinham sido obrigados a abandonar as suas terras por aí não terem trabalho e melhorou de forma significativa a vida do nosso interior rural. Trouxe a felicidade e a alegria a todos os que voltaram e a todas as gentes do Sul. Muitas transformações sociais ocorreram, fixou-se o salário rural nacional, aplicou-se o regime geral de segurança social, foram construídos equipamentos sociais, como creches, escolas, postos de saúde, supermercados, refeitórios. Os trabalhadores do campo adquiriram recursos só então existentes nas grandes cidades. Acabaram as jornadas de miséria e o desemprego. Os trabalhadores rurais conquistaram direito a férias e passaram a ser donos dos seus destinos. Abrimos hoje aqui, em Montemor Novo, estas comemorações no dia em que fazem 39 anos da primeira Conferência dos Trabalhadores Agrícolas do Sul em Évora, organizada à data pelo PCP e que foi determinante para o avanço impetuoso do processo da reforma agrária já em curso em toda a zona do latifúndio. Decidimos esta iniciativa porque comemorar a reforma agrária é refletir sobre os seus múltiplos ensinamentos,
sobretudo de natureza económica e social, avaliar a sua justeza e a ter presente a sua atualidade. É neste sentido que os promotores desta sessão pública, o 25 de Abril e a Reforma Agrária, pretendem aglutinar instituições como autarquias, sindicatos, associações e coletividades, e democratas, que são os homens, as mulheres e os jovens, de diversos quadrantes políticos e sociais, no sentido de levar por diante uma ampla e profunda reflexão em torno do lema, que é Realização Maior de Abril, a Reforma Agrária, necessidade do nosso tempo. É nesse sentido que nos propomos também desenvolver iniciativas inseridas nas comemorações dos 40 anos da Revolução Libertadora de Abril, de comemorações da Reforma Agrária, no período que decorre de hoje aos 40 anos da instituição da Reforma Agrária, iniciativas que, partindo das realidades de hoje, de um país sob a intervenção da Troika, da Comunidade Económica, do BCE e do FMI, sujeito a um humilhante memorando de distribuição da economia portuguesa, subscrito pelo PS, PSD e CDS, e levado à prática pelo governo PS, PSD e CDS, com ou sem Troika, projeta os valores e as realizações da reforma agrária e constituam contribuições para um programa político alternativo à política de direita. Iniciativas que sejam mais uma via para fazer convergir e unir democratas e patriotas, homens e mulheres de esquerda, numa alternativa de ruptura com governos e maiorias ao serviço da oligarquia financeira. As comemorações dos 40 anos de Abril devem contribuir para a discussão e reflexão política entre todos aqueles que verdadeiramente continuam a lutar pelas conquistas de Abril. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença. Contamos com a vossa colaboração para futuras iniciativas, porque todos não seremos demais para continuar a combater por um Portugal justo e fraterno, livre da exploração, onde todos tenham direito à felicidade, ao pão e ao trabalho. Viva os Campos do Sul, viva a reforma agrária, viva os 40 anos do 25 de Abril. Então, depois destas palavras que nos dirigiu o Sr. Presidente da Casa do Alentejo, João Proença, eu iria pedir ao professor Oliveira Batista também que nos desse hoje aqui o seu testemunho. Oliveira Batista foi Ministro da Agricultura no tempo da Reforma Agrária, tem participado em muitas conferências, em muitos debates, tem muita coisa escrita que vale a pena ler sobre este tema e tem sido, e por isso lhe agradeço, tem sido sempre uma pessoa empenhada em divulgar esta realidade da agricultura no nosso país. Obrigado, Dr. Oliveira Batista, e esperamos pelas suas palavras. Boa tarde a todos. Eu queria, naturalmente, em primeiro lugar, agradecer sinceramente à organização do convite para participar desta sessão. Esta sessão marca, de algum modo, o início das comemorações de 25 de Abril e marca também o início da nossa reflexão e das comemorações sobre a reforma agrária. Já foi aqui dito, e eu queria recordar, faz hoje 39 anos que teve lugar um encontro que foi decisivo para avançar no processo da reforma agrária. É um encontro que, na altura, tinha seguramente, digamos, uma perspectiva, um dinamismo, um futuro que hoje nós não sentimos, mas que eu creio que se trabalharmos e se continuarmos debatendo e trabalhando e consciencializando, podemos voltar a ter encontros que sejam precursores de iniciativas como foi a reforma agrária. Eu queria também, se me permitem, e não invocar aqui uma recordação pessoal. Eu sou agrónomo e faz agora 50 anos, mais de 10 anos que dia de hoje. Eu era um jovem agrónomo, digamos, cheio de ideias sobre a questão da terra, a reforma agrária, uma certa militância, mas de facto os meus avós eram pequeníssimos agricultores ligados a uma centro do país. Eu não tinha tido uma vivência concreta de relação com a questão da terra e nessa altura eu e uns colegas meus
procurámos trabalhar com gente que estivesse empenhada na terra. E tivemos um contacto e ajudámos tecnicamente e aprendemos com os homens que eram os moleiros da Alpiarça que iam para a zona ali da Lasíquia. Por feliz coincidência está cá o filho de um deles, eu não podia imaginar, mas eu queria dizer que foi o contacto com esses homens e com 3 coisas: a fraternidade que havia entre eles, a solidariedade e, portanto, a capacidade produtiva que eles tinham e de saber. Deles destacava-se, eu queria aqui começar por referir, um homem que me marcou bastante, de quem fiquei amigo, que era o Álvaro Brasileiro, que muitos conhecem, e que eu não posso deixar de ter esta evocação no início desta minha intervenção. Por feliz coincidência com o filho, eu quando preparei as notas não sabia, mas é para mim um prazer acrescido. Se me permitem também, eu não vou falar do passado da reforma agrária. Queria, pelo menos no início, falar da herança da reforma agrária, que é para nós portadora de futuro. Eu creio que, eu vou focar em 3 aspectos dessa herança portadora de futuro. Os que viveram a reforma agrária vão perceber, os que não viveram sabem, e os que foram sendo informados sabem, digamos, seguramente. O Sr. Presidente, aliás, já foi aqui com o Sr. Presidente da Casa do Alentejo. A primeira herança profunda que nós ganhamos com a reforma agrária, porque os anos 30, 40, 50, 60, sobretudo até aos anos 60, eram anos penosos do Alentejo. Era uma vida que hoje já se esqueceu, ou muitos já esqueceram. Em que os trabalhadores eram encarados como máquinas produtivas mal qualificadas. Expressão, aliás, não minha, mas de autores da época. Simples máquinas de trabalho, pouco diferenciáveis dos animais. Portanto, isto era uma mentalidade dos anos 40, 50, que agora se finge que não existia. O que é que nós aprendemos com a reforma agrária? Aprendemos, ficou até hoje, que os trabalhadores têm capacidade para tomar o seu destino em mãos, organizar a produção e o seu quadro de vida. Isso ficou até hoje. Nós hoje sabemos, já sabíamos talvez, mas hoje sabemos, foi feita essa experiência concreta. Os trabalhadores são capazes disso. Isso é uma experiência e é uma lição enorme para o futuro. Hoje volta a essa desqualificação. Hoje voltamos a essa desqualificação dos trabalhadores, a essa ignorância das suas capacidades, a remeter para os gestores. Não, quer dizer, essa lição da reforma agrária eu espero que seja retida, que seja mantida e que nas ideias que nós vamos ter para o futuro seja incorporada. É necessário perceber que os trabalhadores podem e já puderam e já mostraram que são capazes. E hoje, com certeza, serão ainda com mais força e vitalidade. A segunda lição que eu creio que ficou da reforma agrária é uma lição que também me permite trazer aqui. Antes do 25 de Abril e nas décadas anteriores, o espaço das aldeias e das vilas do Alentejo era um espaço fechado. Os trabalhadores percorriam quase a medo. Depois havia os clubes de elite, havia todos os nomes das ruas. Não podemos esquecer, muitos levavam o trigo, as searas de trigo, até afogar praticamente as aldeias. E a segunda grande lição foi que os trabalhadores conquistaram, como já foi aqui referido, o direito ao espaço público e ao espaço social. E deram um contributo decisivo com as creches, já os lares, etc. Portanto, o andar no Alentejo de hoje vem daí. Porque antes o espaço era muito mais fechado e muito mais, digamos, coercivo. Mesmo o autor dizia que o espaço do latifúndio era um espaço coercivo. E foi isso que se quebrou. Foi essa imensa, digamos, lição. Eu creio que, junto com a reforma agrária, nós tivemos outra grande conquista de outro tipo. Vejo aqui, de resto, alguns dos mais ilustres representantes dessa conquista, que foi as autarquias do poder local. Quer dizer, que, conjuntamente com a reforma agrária, contribuíram decisivamente para essa democratização do espaço público e social. Eu creio que os ilustres homens do poder local que eu vejo aqui
sabem que isto é verdade. E sabem que eles, em muitos lugares, foram depois o suporte de resistência da reforma agrária. Isso também não podemos esquecer, e nessa conquista de espaço. E se hoje o espaço das vilas e aldeias continua a ter esta democracia, deve-se ao impulso da reforma agrária e à luta e perseverança desse poder local. A terceira e última destas lições que eu queria tirar aqui é: os trabalhadores passaram a ter dignidade, ou melhor, não passaram a ter, passaram a, eles próprios a ver-se com dignidade e passou a ser reconhecido socialmente. Passaram a ser cidadãos, não eram. Eu tenho pena de não poder alongar aqui para vos ler testemunhos de autores académicos e de grandes agricultores da época em que trabalhavam os trabalhadores, referidos aos trabalhadores sem a menor dignidade. Era um povo trabalhador, mas no pior sentido. Não era um povo, eram trabalhadores. E, portanto, essa dignidade, afirmou-se com abril. E essa, felizmente, mantém, e é talvez essa dignidade e cidadania são as garantias que nós temos mais fortes e mais evidentes para ser otimistas contra o futuro. Eu queria também, e o nosso Presidente, posso passar um pouco o meu tempo, eu queria também, a propósito destas 3 lições para o futuro, eu queria também dizer como é que estes encontros são importantes. É um encontro comemorativo, mas estes encontros, digamos, contribuem também para um aspecto central que nós temos que cuidar. Contribuem para introduzir na cultura do povo, das classes trabalhadoras, a memória, a história, as lições da reforma agrária. E não só na memória, e que essa memória se torne identidade. Na sua identidade, que as pessoas saibam que os trabalhadores da reforma agrária tomaram em mão o seu destino produtivo nas vilas, conquistaram o espaço, ganharam dignidade e cidadania. Que essa memória seja incorporada na identidade das classes trabalhadoras hoje, do povo em geral. Eu creio que estes encontros já contribuem para isso. Estes encontros é o centro de documentação que falou o Sr. Presidente, é testemunhos que têm sido dados, como por exemplo do José Soeiro, que fez um livro agora nesse sentido, e tudo isto nós temos que ter esta batalha. Esta não é uma batalha do passado, esta é a batalha do futuro, para tornar uma memória de identidade e fazer dessa identidade base onde enraizem lutas e percursos para o futuro. Isso parece-me, digamos, que a importância destes encontros, a importância destas jornadas que vão decorrer em torno da reforma agrária. E a propósito desta questão, e sendo o dia que é, e tendo eu trabalhado com ele, e devendo-lhe eu muito desse ponto de vista, e sabendo eu, como sei, e como muitos sabem sequer aqui, eu não posso deixar de referir, sem alguma emoção, digamos, o homem, num dia como hoje, com quem trabalhei, que era Primeiro-Ministro, quando foi Ministro da Agricultura, e que era, se me permitem, um homem que, além de ter um amor, se me permitem a expressão, imenso, um amor total do povo pelas classes trabalhadoras, tinha uma dedicação muito especial à reforma agrária. Estou a falar do General Arnaldo Gonçalves. Espero que percebam, aliás, percebi que percebemos todos, que eu não poderia omitir esta homenagem num dia como hoje a um homem que eu creio foi decisivo para a reforma agrária e para muitas das conquistas que me acabam de dizer. Ora bem, para terminar brevemente, eu queria dizer que nós temos diante de nós hoje uma batalha importante. Eu não vou entrar em pormenores. O que é o Alentejo hoje? Eu vou ser muito breve. O Alentejo hoje são, em primeiro lugar, uma agricultura ultracapitalista que, em larga medida, explora imigrantes do leste, e, como nós temos visto nos jornais. Segundo, e na maior parte da área, é uma agricultura que não é agricultura, é uma propriedade fundiária que recebe rendas pagas por Bruxelas. Uma terceira dimensão é uma pequena agricultura que resta constantemente marginalizada
pela própria política agrícola comum. Quarta dimensão é um território que começa a ser fechado. Secas, fecho. E o que é que isso quer dizer? Que começa onde antes se vendia a produção, hoje vende-se aquele espaço ambientalmente. E depois é um mundo rural, digamos, do ponto de vista de emprego e de produção, crescentemente abandonado. Fui muito breve, mas queria dizer o seguinte: é esta situação que nós temos que inverter. É para esta situação que nós temos que recusar e contra a qual nós temos que lutar. E quando se dizia ali, reforma agrária, necessidade do tempo presente, é o que isso quer dizer. Nós temos que encontrar ideias, temos que encontrar debates e temos que enraizar este processo. Temos que enraizar este processo, digamos, temos que enraizar este processo na opinião pública e, digamos, no debate geral. E temos que ganhar ideias para ele, temos que ter capacidade de fazer propostas concretas e não abstratas. Eu vou dar um exemplo simples, para não me alongar muito, que é o seguinte. Hoje em dia, quando vocês veem cercas que tudo que é fechado, isso quer dizer o seguinte, que as pessoas antigamente vendiam trigo, hoje vendem no espaço. E por isso fecham. É preciso saber que essa gente recebe, em geral, subsídios enormes. E eu pergunto, com que direito é que se fecha o território de uma sociedade ao seu povo? Povo não rural, povo rural e urbano. É um debate que temos que ter. Estamos a fazer uma transição desses espaços da propriedade produtiva para a propriedade ambiental, se me permitem. E nós temos que debater isso. Isto é uma reforma agrária. Temos que levar esses temas à reforma agrária. E temos que envolver não só o mundo rural, mas as cidades, se calhar em muitos temas, partir delas para este debate central. E é por isso que eu creio que quando se dizia ali necessidade do nosso tempo e o momento atual, eu creio que é central. Nós hoje, a questão já não é só definir o espaço produtivo, é definir a relação da sociedade com o seu território nas várias dimensões, nomeadamente na vertente ambiental. Sr. Presidente, vou terminar, alonguei-me um pouco mais, peço desculpa, mas vou terminar com um último comentário e uma última homenagem, se me permitem. Esta sala, não sei se traduz, digamos, uma dimensão decisiva da reforma agrária. Primeira vez que eu, estando no Ministério, fui ao campo a uma unidade coletiva de produção, na altura fui a Casebres, em Setúbal, que alguns conhecerão. E eu aí tive uma dimensão, tive nessa vivência, portanto foi, eu também posso passar pouco tempo, fui a esse contacto. Então, o que mais extraordinário apareceu é que sabem quem é que falou, quem é que impôs, quem é que pediu, quem é que impôs. As mulheres, não os homens de Casebres. Eu não sei se esta sala traduz o peso enorme que as mulheres da reforma agrária tiveram na reforma agrária. Mas isso é uma lição que não podemos esquecer. Felizmente já falou uma senhora, uma mulher, a senhora Presidente da Câmara. Não sei se falarão mais, mas eu queria acabar esta intervenção saudando as mulheres da reforma agrária e saudando as futuras mulheres da reforma agrária. Muito obrigado. Obrigado, professor Oliveira Batista, pelas palavras que nos dirigiu. Penso que o tempo não foi demais, foi efetivamente bom ouvirmos hoje aqui, não só o testemunho do passado, mas também aquilo que nós devemos começar a pensar para o futuro. E isso é importante neste debate. Queria também referir a questão do Álvaro Brasileiro, que também conheci, e o Celestino também conheci quando ele era jovem. Portanto, infelizmente, hoje está aqui connosco, seguindo as pisadas do pai. Portanto, Álvaro Brasileiro, que foi, para além de deputado da Assembleia da República, foi dirigente da cooperativa Mochão do Inglês. Efetivamente, também mostra que o futuro está nos jovens que vão continuar este processo. Também dizer ao professor Oliveira Batista que temos connosco, felizmente eu já vi, aqui alguém da cooperativa de Casebres, que foi presidente, o professor, também está aqui connosco, também está aqui representado. Dois representantes, já estamos a dizer. Infelizmente, também queríamos ter aqui mais alguém de Casebres, mas por fazeres profissionais não foi possível.
Agora passo a palavra ao José Soeiro. José Soeiro foi presidente do Sindicato Agrícola da Beja, à época da reforma agrária. Participou ativamente em todo o processo, foi dirigente e funcionário do PCP, foi deputado na Assembleia da República, lançou, e o professor Oliveira Batista já aqui o referiu, lançou recentemente um livro sobre a reforma agrária, a revolução no Alentejo, livro esse que também tem o prefácio do professor Oliveira Batista, e é um documento essencial para compreendermos este maior acontecimento que marcou os Campos do Sul. José Soeiro, palavra aqui. Camaradas e amigos, eu em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi dirigido para estar aqui nesta sessão e dizer-vos em primeiro lugar o seguinte: sem liberdade não haveria reforma agrária, e sem reforma agrária não haveria revolução. Daí que as minhas primeiras palavras são para aqueles que lutaram durante dezenas de anos, pondo em risco a sua liberdade e por vezes a vida, e para os militares de Abril, que dando projeção concreta a essa luta, permitiram que o 25 de Abril de 1974 nos restituísse a liberdade. E para os antifascistas e para os militares de Abril, havia nada necessário. A segunda questão é para os produtores, saudando-os e felicitando-os pela data escolhida para este evento. O 9 de fevereiro de 1975, data da primeira conferência na prática dos Trabalhadores Agrícolas do Sul, mas da reforma agrária, porque tivemos depois 12 conferências já com as cooperativas, as unidades coletivas, mas este é um marco incontornável da luta por essa extraordinária conquista, obra dos trabalhadores, mas não apenas dos trabalhadores agrícolas. Esses ousaram dar-lhe início e levá-la por diante, demonstrando que se alguma coisa não fazia falta nos campos do Alentejo, eram os latifuniários. Eles mostraram que estavam em condições de levar por diante uma reforma agrária, até diferente de outras, porque foram eles os seus verdadeiros obreiros. Eu não vou falar da conferência de 9 de fevereiro de 1975, que foi promovida na altura pelo Partido Comunista Português. Nem vou falar do mundo que esteve presente já nessa conferência de trabalho realizado pelos trabalhadores da ocupação do mundo do Outeiro no dia 10 de dezembro de 1974, introduzindo essa forma de luta, da luta contra a sabotagem, contra as tentativas dos latifuniários de voltar ao 24 de Abril, tentar cercear as liberdades conquistadas, tentar impedir o desenvolvimento da jovem democracia que então se ia construindo naquele binómio MFA, povo, MFA, que com as tentativas sucessivas de golpes sucessivos de direita para ir por cobre, acabou por transformar, de facto, esse dia inesquecível, dia da liberdade, dia 25 de abril de 74, numa revolução. E, por isso, eu não posso deixar de prestar homenagem particular aos obreiros da reforma agrária, aos trabalhadores agrícolas, porque a obra da reforma agrária não é obra de este ou daquele ou do outro. É obra de um povo que, como já foi aqui dito, era explorado, era oprimido, era impedido, inclusivamente, de aprender a ler e escrever. Quantas assinaturas não passavam pelo indicador dos trabalhadores? Era essa a forma que tinham de expressar o seu nome, porque nem isso lhes permitiam aprender. Era isso o fascismo. Impedir um povo de aprender o suficiente, porque, já foi aqui dito, para trabalhar, para ser besta de trabalho, não era preciso saber ler nem escrever. E por isso eu acho que a reforma agrária não é apenas, como já foi também referido, uma dimensão económica ou uma dimensão social. Nem vou repetir o que está escrito nas 12 conferências da reforma agrária. Vou lembrar apenas que os trabalhadores agrícolas, depois de 15 anos de uma ofensiva sem paralelo, ofensiva brutal, física, jurídica,
económica e insultuosa por parte de alguns que tinham os seus problemas inscritos na reforma agrária como uma transformação necessária, que inscreveram hipocritamente com a sua assinatura, subscrevendo na Constituição da República que colocava a reforma agrária como uma conquista irreversível de Abril, e eles têm a nome e nós não os podemos esquecer. Mário Soares, Barretos, Cavacos, que foram alterando as leis que eles próprios depois não respeitavam, que alteraram a Constituição, que a violaram constantemente e que se apresentam eles como democratas e que ousaram acusar os trabalhadores agrícolas de ladrões, de homens e mulheres que estavam a destruir a produção, de homens e mulheres que saqueavam as propriedades. Nós desafiamos a mostrar onde é que isso se passava. Não era para os alentejanos que eles falavam, nem para os ribatejanos. Era para mobilizar as populações do Norte contra a reforma agrária. Era criar o temor junto dos pequenos agricultores de que os comunistas iriam assaltar todas as propriedades que iriam fazer disso, portanto, a sua grande política. E por isso, iniciativas como esta não são necessárias apenas no Alentejo. Fazem parte no Alentejo, mas nós temos que levar a reforma agrária, aquela que os senadores realizaram, aquela que está expressa nas suas conferências, ao país e mostrar que não é apenas uma coisa do passado. E por isso trouxe este livro que aqui está. Este é o projeto que os trabalhadores agrícolas, no momento em que assumiram que a reforma agrária tinha sido liquidada, assassinada por políticos sem princípios, esses trabalhadores nunca baixaram os braços, nunca vergaram. E é com uma proposta de desenvolvimento da agricultura do Alentejo e do Ribatejo que eles deram por concluída essa extraordinária conquista que foi a reforma agrária. Lendo-a hoje, nós encontraremos nela razões mais que suficientes para que olhemos não para trás apenas, para relembrar esse passado que foi futuro e que se quer presente, mas sobretudo para partirmos desta reflexão, que era uma proposta de desenvolvimento que, se tivesse sido em conta, o Alentejo não era aquilo que é hoje, que já foi aquilo tratado. Não é que não se produza riqueza no Alentejo. Produz-se riqueza, mas só para muito poucos. Não é que não se distribua riqueza no Alentejo, mas é só para muito poucos. E por isso temos uma região envelhecida, uma região desertificada, com uma agricultura, que já foi aqui dito o suficiente pelo professor Dr. Oliveira Batista, não vou repetir as suas palavras, mas que exige uma rápida reflexão sobre o que é hoje a agricultura no Alentejo e no Ribatejo. Porque este capitalismo, que eu diria capitalismo selvagem, que não olha a meios, que ameaça pôr em causa recursos estratégicos únicos, como é a terra, como é a água, como é o espaço onde vivemos, que nos expulsa das nossas terras, este capitalismo não serve o desenvolvimento do Alentejo, não serve o desenvolvimento do Ribatejo, não serve o desenvolvimento do nosso país. E por isso, mais que justa é a frase que está expressa nesta iniciativa. Reforma agrária, uma necessidade do nosso tempo. Viva o 25 de Abril! Obrigado, José Soeiro, pelas tuas palavras. Antes de dar a palavra, passar a palavra ao próximo interveniente, quero dizer que nos chegaram saudações de apoio e incentivo da União dos Sindicatos de Beja, da União dos Sindicatos de Évora, da União dos Sindicatos de Porto Alegre, da FASAP, do SINTAR, das Juntas de Freguesia de Santa Clara do Loureiro, da União de Juntas de Freguesia Salvada e Quintos, da Nossa Senhora da Vila, Senhora do Bispo e Silveiras, que é esta, e Silveiras, da Câmara Municipal de Alpiaça. Então eu agora, para continuar os testemunhos, pedi ao Manuel Vicente, que foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Évora, à data da reforma agrária, que também nos desse hoje aqui o testemunho.
Boa tarde, amigos. É difícil, e muito difícil mesmo, para mim, como trabalhador agrícola, e que acompanhei todas as fases da evolução no Alentejo, as quais já foi aqui descrito: fascismo, repressão, exploração, bico calado. Acompanhei os primeiros passos da reforma agrária, acompanhei os últimos passos da reforma agrária, e hoje é muito difícil aqui, e até porque a intervenção cada dia está um pouco ultrapassada, tendo em conta factos concretos que aqui foram ditos pelos amigos que aqui vieram falar. De qualquer maneira, quero dizer que hoje é um dia que me traz emoção, que me dói, porque faz hoje 39 anos que se fez aquela grande conferência em Évora, com a presença de mais de 30.000 trabalhadores e técnicos que nos acompanharam. E foi ali o toque de alarme para os próprios trabalhadores agrícolas dizerem: está na hora e não há tempo a perder. É agora. Mas quero dizer também que o passado deixa sempre para o futuro alguma coisa. E o resultado é este. Já foi tão bem aqui dito. É que deve ser, naturalmente, apoiado, trabalhado, esta grande iniciativa que aqui aparece, de forma a que não fique fechada aqui, nesta casa, nesta sala, e só entre nós, mas que se estenda, que se desenvolva, que se dinamize, porque a questão que se põe é esta: então a reforma agrária foi destruída, e agora? A pergunta: onde é que está a agricultura? Onde está? Que agricultura temos? Obviamente que distrito para distrito, naturalmente que em linhas gerais há uma igualdade, mas há pormenores de que fazem diferença, distrito para distrito, concelho para concelho e região para região. E hoje quero dizer que no distrito de Évora a nossa agricultura está morta, completamente morta. Creio que vale a pena dizer isto. Foi possível a reforma agrária, tendo em conta dois fatores. O primeiro é o elevado grau de consciência de classe dos trabalhadores agrícolas que quiseram do proletariado agrícola do Alentejo e do Ribatejo. Sabiam que não haveria outra coisa a fazer do que era acabar com os latifundiários. E a terra nas mãos de quem trabalha para cumprir naturalmente aquilo que é a sua função social. E só a cumpre nas mãos de quem trabalha. A segunda questão tornou possível então esta conquista foi a palavra de ordem, se quisermos, ou o eco da palavra de ordem, povo e MFA, que deu a confiança aos trabalhadores para avançar sem qualquer receio. Mas vale a pena referir outras coisas. E aqui começa por se enquadrar perfeitamente as comemorações da reforma agrária nos 40 anos da Revolução, porque ela começou a germinar, porque ela começou a ter caráter ainda em 74. E recordo isto: estamos aqui num concelho, onde naquela avenida que ali passa, os trabalhadores furaram um barreiro
e impediram carros que vinham de uma feira do Baixo Alentejo, carregados de gado, impediram-os que foram para Ventas Novas, para o sindicato, e o MFA, militares, e também nós, e impedimos que os carros seguissem a sua viagem. Certamente seguiram por outras vias, mas ali. Agora quero também referir outras coisas. É que o problema, digamos, da própria consciência de classe do patriarca digo, havia outra consciência. Estavam conscientes de que as dificuldades iriam aparecer e de que, naturalmente, iam organizados, partiram conscientes da responsabilidade e de tal ordem que a máquina propagandista tudo fez, toda a espécie de manobra para conseguir voltar os próprios trabalhadores contra a reforma agrária. Chegando a dizer isto, sabem que isto da reforma agrária não passa de uma palhaçada. Isto é um cenário de fantasias mandado pelos sindicatos e que vocês vão pagar caro depois das asneiras. O facto é que não o conseguiram. E só conseguiram destruir a reforma agrária, defendida até o último acto da terra, apesar dos espancamentos de centenas de trabalhadores, homens, mulheres, porque houve trabalhadores que levavam porrada hoje na defesa de uma cooperativa, e amanhã era pedido a sua solidariedade para ir para outra, lá estavam, com os vergões nas costas, mas lá estavam. Custou-nos espancamentos, prisões, assassinatos. Mas era tão grande a responsabilidade e tão consciente a responsabilidade dos próprios trabalhadores que a defenderam até ao último hectare. E põe-se aqui a pergunta: o que é feito das barragens, das centenas de barragens maiores e mais pequenas, feitas pelos trabalhadores? Isto é, com investimento, muitas vezes, com as pequenas poupanças que os trabalhadores tinham. O que foi feito das máquinas que os trabalhadores compravam, também muitas vezes com sacrifício das suas poupanças. O que é feito das áreas de regadio que estão estapadas de mato. E o que é feito deste Alentejo? E por isso ponho aqui a pergunta. Qual é a receita para o futuro que nos deixou o passado? Qual é? É vermos hoje um campo, uma terra que estava cultivada, que estava a produzir, que estava a cumprir a sua função social, porque a terra tem uma função social. E só essa função é cumprida nas mãos de quem a trabalha. Não nas mãos de meia dúzia de parasitas, que delas exploram totalmente vários dos negócios. E qual é? E o que propomos? Creio que vale a pena começar. Mas o Alentejo e o Ribatejo não têm outro caminho, amigos, senão uma reforma agrária. Podemos agora admitir, e admitimos de certeza, em novos moldes, novas maneiras. Mas o que interessa é que a terra cumpra aquilo que é a sua função social, porque nós estamos a viver num país, um povo que está dependente daquilo que vem, se quisermos, a quase 100% para comer, países estrangeiros. E a nossa terra está ao serviço do mato e abandonada. Não pode ser. Vamos ver com calma
vamos estudar, tal como dizia o engenheiro Oliveira Martins, vamos ver com calma, vamos levar a expressão a sério, porque o país precisa, tal como precisava, de uma reforma agrária, digamos, de acabar com os latifúndios, de uma reforma agrária, hoje precisa dela mesma, porque a situação aqui no nosso distrito não faz muita diferença da outra. Muito obrigado. Obrigado, Manuel Vicente. Já foram aqui feitas algumas referências ao MFA, a essa aliança que foi fundamental para muitas das conquistas do povo português avançar, esta aliança povo-MFA. Dizer-vos que estava prevista uma intervenção do general Bezerra Correia, portanto, mas infelizmente, por razões pessoais, não pode estar connosco. Mas esta aliança aqui nos Campos do Sul, e na altura o Bezerra Correia era comandante da região militar, também foi aqui uma peça importante ao lado dos trabalhadores, como o Manuel Vicente referiu. Agora é a vez da palavra a Leonor Xavier, foi dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Porto Alegre e também membro do Conselho Agrícola. Boa tarde. Eu queria agradecer o facto de me poderem dar a palavra e à Comissão Organizadora por esta iniciativa. Estou com o Manuel Vicente. É muito complicado falar da reforma agrária. Eu, para não me esquecer de algum pormenor e para não ultrapassar o tempo, optei por escrever. Sei que não é a mesma coisa, eu gostaria muito mais de dar outros testemunhos. Sou de um distrito que não é igual, nem as características, nem social, nem politicamente igual a Évora ou Beja, que é Porto Alegre, e sou da parte de cima do distrito, já com ligação quase à beira baixa. Mas vou-me cingir àquilo que efetivamente eu escrevi. Então, falar da reforma agrária é reviver um passado que, embora curto no tempo, está presente e bem vivo nas nossas memórias, pelo muito que trouxe aos trabalhadores agrícolas, ao nosso Alentejo e a Portugal. Foi com a Revolução de 25 de Abril, prestes a comemorar 40 anos, e com a luta heroica de muitos trabalhadores agrícolas que nos campos tiveram um papel fundamental, desde a luta pelas 8 horas, por condições de trabalho dignas, muitos deles inclusive dando a vida e outros passando largos anos nas cadeias fascistas, foi possível chegar a essa grande conquista considerada a menina dos olhos da Revolução, a reforma agrária. A todos os que, como eu, ainda que de várias formas participaram na ocupação das terras que viriam formar as cooperativas, fez-nos crescer e rasgar novos horizontes. Com a participação nessa grande conquista, passámos a encarar o futuro de outra forma. Estávamos em pleno século XX e, salvo raras exceções, não era permitida a opinião da mulher. Pessoalmente, tive a oportunidade de participar na construção da reforma agrária e de encontrar na minha família mentes abertas que não colocaram nos obstáculos. Foi com os trabalhadores a dirigirem os seus destinos que a zona de intervenção da reforma agrária criou uma mentalidade socialmente mais aberta e participativa. Fruto dessa grande conquista, a reforma agrária, foi possível aos operários agrícolas organizarem-se e formarem as suas organizações de classe, os sindicatos, e adquirirem direitos que sempre lhes tinham sido negados. Foi com a luta que se conseguiu que os operários agrícolas fossem abrangidos pela Lei Geral do Trabalho e integrados na Segurança Social, o que lhes permitiu que hoje a grande maioria usufrua de uma reforma que, embora muito baixa, fruto das várias políticas de direita, sejam diferentes das de então. Falar do que se aprendeu, do que se errou e das lutas travadas é importante. Não podemos esquecer-nos da obrigação e da tarefa importante que é transmitir às novas gerações a experiência de como se vivia e como era a vida nos campos. Sim, a história não diz, mas nós sabemos e temos o direito de explicar o que foi a reforma agrária e que mudanças trouxe. Não podemos deixar de acusar que foi com a famigerada Lei Barreto do governo PS
que começou a destruição da reforma agrária, que os latifundiários, com o apoio das forças da GNR e dos governos da política de direita, destruíram tudo o que os trabalhadores produziram e construíram ao longo dos anos. Nunca se ouviu falar, por parte de quem tem governado o país, que na altura da reforma agrária não havia desemprego no campo, nem fome e miséria, e o que consumíamos quase nada era importado. Devemos falar do passado recente com os olhos postos no futuro. Devemos mostrar àqueles que sempre atacaram e continuam a dizer barbaridades que a reforma agrária é necessária ao país, que as terras não desapareceram mas têm incultas, que são urgentes políticas que desenvolvam a agricultura e que ponham ao serviço do país os conhecimentos de todos os que gostam da agricultura para acabar com a dependência alimentar e económica. Queremos uma reforma agrária para o século XXI. Que se desenganem os que pensam que defendemos a reforma agrária do sacho e da enxada. O que queremos é uma reforma agrária que ponha os campos a produzir de forma moderna e desenvolvida, que crie emprego e que contribua para o progresso e melhoria da qualidade de vida no Alentejo. Queremos uma reforma agrária como parte fundamental numa política de aproveitamento dos recursos nacionais que ponha o país a produzir e que contribua para um Portugal soberano, de progresso e de justiça social. Viva a reforma agrária, viva o 25 de Abril! Obrigado, Leonor, pelas tuas palavras. Antes de passar a palavra ao Manuel Brás, que foi presidente da UCP Cooperativa Vasco Gonçalves, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Santarém, que nos vai dirigir aqui algumas palavras, eu queria apenas sublinhar uma saudação que nos chegou da Margarida da Garrinha, mas uma parte que também creio eu que é importante. E passo a citar. Nesta sessão não posso deixar de recordar-vos também, entre todos aqueles que desde o primeiro momento deram aos trabalhadores da reforma agrária a solidariedade e principalmente o apoio prático indispensável para a organização da produção e da contabilidade, o aumento da produtividade e até os estudos estatísticos que permitiram comprovar os enormes êxitos conseguidos pelas cooperativas. Recordo assim os técnicos agrários, engenheiros agrónomos, veterinários, especialistas de contabilidade e técnicos de máquinas cujo saber e dedicação também foram contributos indispensáveis para essa extraordinária luta. Portanto, eu não podia deixar de referir esta nota, porque penso, aliás, até depois das palavras do professor Oliveira Batista, e estando aqui nesta sala, alguns desses técnicos sublinhar também o importante papel que tiveram ao lado dos trabalhadores agrícolas, das cooperativas, introduzindo e apoiando com o seu conhecimento. Agora então, passo a palavra ao Manuel Brás. Boa tarde, camaradas e amigos. Sou o Manuel Brás, operário agrícola formado, natural de Santa Justa, freguesia do Couto, subscritor deste manifesto. Venho fazer uma intervenção sobre o impacto da reforma agrária no distrito de Santarém, mais em pormenor na freguesia do Couto. No ano em que se comemoram os 40 anos do 25 de Abril e os 39 da reforma agrária, convém historiar quais eram as dificuldades dos operários agrícolas antes do 25 de Abril, designados como assalariados rurais e de toda a falência do setor agrícola em Portugal. As terras estavam ao abandono. Os trabalhadores agrícolas estavam, na sua maioria, desempregados. As jornadas eram baixas. Não existia proteção social. Uma total inexistência dos regulamentos e direitos dos trabalhadores em geral. Uma situação de extrema dificuldade, miséria e, em muitos casos, da fome. Bom, camaradas, eu fiz um rascunho para vir aqui falar, mas foi-me cortado assim uns bocados porque tinha o tempo limitado. Mas já agora permitam-me, desde que ouvi falar aqui o nosso amigo Dr. Oliveira Batista, vou integrar aqui um bocadinho, porque isto era um bocadinho mais amplo. Para sublinhar tudo aquilo que o nosso amigo disse, eu vou rejeitar aqui um bocadinho. Éramos os bichos da noite. Os operários agrícolas antes do 25 de Abril, éramos os bichos da noite, para além dos nomes que foram aqui falados. E continuo.
Com 25 de Abril, outros horizontes e sonhos se levantaram os trabalhadores agrícolas para fazerem valer os seus direitos coletivos. Formaram os sindicatos de trabalhadores agrícolas, uma das maiores conquistas dos trabalhadores agrícolas do Distrito de Santarém, que, a partir desse momento, passaram a ser representados coletivamente e mais facilmente adquiriram os direitos durante tantos anos inexistentes. A seguir ao 25 de Abril, e depois de toda a convulsão política inerente à Revolução, os proprietários, sabendo que o vento não lhes estava favorável, perguntavam destruir o que restava das explorações agrícolas, começaram a desmantelar todo o aparelho produtivo. Vendiam máquinas e alfaias agrícolas, queriam vender o gado e algumas das melhores terras de regadio estavam alugadas aos chileiros. Os trabalhadores agrícolas, alertados e organizados de toda esta manobra de sabotagem, exigiram aos proprietários que empregassem trabalhadores, nomeados pelo sindicato e por comissões de trabalhadores, assegurando, deste modo, a vigilância e a tentativa de impedir uma maior destruição do setor agrícola. Primeiramente, essa exigência foi aceita pelos proprietários, mas rapidamente deixaram de aceitar e de pagar aos trabalhadores, levando a uma situação insustentável, obrigando os trabalhadores a assumirem o controle das terras. Foi o primeiro grande passo para a constituição da reforma agrária, as unidades coletivas de produção e das cooperativas. A reforma agrária no nosso distrito foi implementada de 90 a Abrantes, sendo que a minha experiência pessoal foi na freguesia do Coço. Na freguesia do Coço, a reforma agrária foi constituída por 22 unidades coletivas de produção e cooperativas, criou mais de 1000 postos de trabalho, levando à inexistência do desemprego, proporcionou o regresso de mundos naturais à sua terra, aumentou o parque de máquinas, construiu toda a logística ao seu funcionamento e manutenção, construiu uma creche para todos os filhos desta freguesia, ofereceu equipamentos aos bombeiros, entre os quais uma ambulância, dinamizou associações, clubes esportivos e recreativos. No setor agrícola, aumentámos a área de regadio, comprando motores de rega, levando água onde antes não existia. Desbravámos terras, cortámos mato, proporcionámos novas áreas de cultivo e de pastagem. A produção agrícola baseava-se essencialmente nas culturas do tomate, arroz, cortiça, explorações de gado e, pela primeira vez em Portugal, a exploração de tabaco. O aumento do poder de compra de todos os trabalhadores permitiu-lhe o acesso à habitação condigna e os direitos conquistados levaram a que os seus filhos pudessem estudar e não serem obrigados a trabalhar desde tenra idade. Também o comércio local desenvolveu-se, também criando mais postos de trabalho e uma nova vida na freguesia. À freguesia. No que diz respeito à segurança social, o que vigorava antes da reforma agrária era um regime especial que excluía a maioria dos trabalhadores e nós, em maio de 76, aderimos ao regime geral. Todas as cooperativas e o CP, enquanto delegado sindical, testemunhei a importância deste processo e o impacto que teve na vida dos trabalhadores. Os trabalhadores descontavam para este regime geral 11% e a cooperativa 22%, tendo os trabalhadores aderido militantemente e contribuindo para o esclarecimento de todos. A luta e a vida confirmavam a reforma e assistência social na doença e no desemprego. Desde o momento da sua criação, foram sendo encontradas dificuldades que os trabalhadores, em conjunto, encontravam soluções para as ultrapassar. Comparando com os setores estratégicos, cooperando com setores estratégicos de transformação, entre os quais a cooperativa Val de Sorraia e outros,
salvaguardando assim os meios de financiamento para o pagamento dos salários dos trabalhadores da reforma agrária. A destruição da reforma agrária iniciada pela famigerada Lei Barreto teve o apoio dos setores mais reacionários e de alguns que se diziam progressistas, como Mário Soares, Cavaco de Silva e companhia. Na freguesia do Coço, a destruição de cooperativas e UCPs trouxe desemprego, imigração, pobreza e, em alguns casos, a fome. Hoje temos uma freguesia e um país que precisa desesperadamente de outra reforma agrária. O mato voltou aos terrenos, as idades estão aramadas e improdutivas, os caminhos públicos fechados, com portões acateados, os jovens estão desesperados e são as parcas reformas, cada vez mais roubadas por estes governos de direita, conquistadas com sangue e suor na reforma agrária, que ainda ajudam as famílias. Para terminar, vou reclamar um excerto do poema da Ari Buxado. Vamos lá ver o que é que vai ser. Tema a semente proletária. No Minho com pés de linho, no Alentejo com o pão, no Ribatejo com vinho, na Beira com requeijão. E trocando agora as voltas ao vir da produção, no Alentejo Blote, no Algarve Maçapão, vindimas no Alto Douro, tomates e azeitão, azeite da cor do ouro, que é verde ao pé do fundão e fica amarelo puro nos campos de Balizão. Quando a terra for do povo, o povo deita na mão. É isto a reforma agrária, é a sua própria expressão, a maneira mais primária de nós obtermos um quinhão da semente proletária da nossa revolução. Viva a reforma agrária! Viva! Viva os trabalhadores e o povo português! Viva! Viva Portugal! Obrigado, Manuel Vaz. Entretanto, vou passar a palavra ao Celestino Brasileiro, membro da Agro Alpiarça, que nos vai ler o manifesto. Ora, então, boa tarde a todos. Calha-me a mim, em nome da Comissão Promotora das Comemorações da Reforma Agrária nos 40 anos do 25 de Abril, fazer a leitura do manifesto que vos irei ler de seguida. Já agora permitam-me dizer, manifesto este que não é mais do que um resumo de uma das modas que o Grupo Rural da Cabeça Gorda aqui nos trouxe há bocadinho, e também é que a força da razão, nós dizemos que a força da razão que nos assiste quando dizemos que a terra deve estar cultivada e não abandonada. A reforma agrária é isso, trabalhar, produzir, desenvolver, criar emprego. E foi isso que, com o fim da reforma agrária também, tudo acabou um bocadinho. Por isso, uma reforma agrária nova, se calhar é necessária, se calhar noutros moldes, mas cada dia que passa neste nosso país torna-se cada vez mais necessário uma nova reforma agrária. Também não podia deixar aqui de agradecer as palavras do professor Oliveira Batista, quando fez referência a um grupo de magoeiros que ele contactou, presumo nos campos de Vila Franca, e que seria esse mesmo grupo que viria dar origem a uma das tantas cooperativas da reforma agrária que se formou neste país, a cooperativa de produção agrícola Moção no inglês, precisamente em Alpiarça. Vou passar então a ler o manifesto.
A reforma agrária, a realização maior de abril, necessidade do nosso tempo. No ano em que a Revolução do 25 de Abril faz 40 anos, é incontornável comemorar uma das suas conquistas mais belas, a reforma agrária. Uma necessidade histórica, tornada realidade pela luta dos trabalhadores rurais do Alentejo e Ribatejo e dos seus sindicatos. Uma necessidade política para socavar um dos alicerces da ditadura fascista, o latifúndio. Uma necessidade económica para pôr fim ao escândalo da terra abandonada e subaproveitada num país de fome e subalimentado. Uma necessidade social para responder ao flagelo do desemprego e subemprego e a salários de miséria. A reforma agrária foi uma medida indispensável à defesa do 25 de Abril e da jovem democracia em construção. Uma resposta imperiosa à sabotagem económica dos agrários que, nos meses posteriores a 25 de Abril de 1974, não se conformando com a liberdade dos direitos conquistados pelos trabalhadores, abandonaram culturas, desfizeram-se de gado, incendiaram searas, destruíram azeitona, retiraram e venderam maquinaria agrícola, provocando mais desemprego e fome na região. Comemorar a reforma agrária, uma das tantas portas que Abril abriu, é sublinhar a sua pujante atualidade num país com um enorme déficit produtivo, um brutal nível de desempregados e gritantes desigualdades sociais e nacionais. O que surge de forma expressiva na comparação entre as imensas realizações económicas e sociais da reforma agrária com os campos do sul desertificados, envelhecidos e empobrecidos dos dias de hoje, onde surgem explorações agrícolas trabalhadas por mão de obra imigrante, sobreexplorada e sujeita a condições de vida infra-humana. O que acontece, apesar das enormes potencialidades abertas pelo empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, projeto que, convém sublinhar, foi sempre uma reclamação e uma bandeira das UCPs cooperativas da reforma agrária e dos milhões de euros distribuídos pela PAC e pelos sucessivos governos aos grandes proprietários. A reforma agrária significou aumento da área cultivada e da produção agropecuária do Alentejo e Ribatejo. Representou uma notável melhoria das condições de vida dos trabalhadores, com salários fixos e pleno emprego, mas também creches, jardins de infância, centros de dia, postos médicos e uma clara afirmação de identidade cultural. Com a reforma agrária, os trabalhadores alentejanos e ribatejanos reconquistaram a plena dignidade cívica e política que a ditadura de Salazar e Caetano nunca tinha conseguido amarfanhar. O tempo da reforma agrária é um dos raros períodos da história em que o Alentejo não conheceu o flagelo do desemprego, não perdeu população e viu muitos dos seus filhos regressarem à terra. Comemorar a reforma agrária é, igualmente, denunciar a criminosa política de direita que a destruiu e a responsabilidade de sucessivos governos e maiorias parlamentares do PS, PSD e CDS na aprovação e concretização da famigerada Lei Barreto, PS, Lei 77/77, e da Lei do Latifúndio, Cavaco Silva, PSD, Lei 109/88. Uma política reacionária que não hesitou no confronto com a legalidade democrática, desrespeito de mais de 500 acordos do Supremo Tribunal Administrativo e uma vaga de violência policial que pôs o Alentejo a ferro e fogo e culminou no assassinato a tiro dos trabalhadores rurais José Geraldo Caravela e António Maria Casquinha, na UCP Bento Gonçalves. Política reacionária que continua a perseguir os trabalhadores da reforma agrária enquanto distribuem milhões de euros em injustificadas e insultuosas indemnizações aos agrários. Comemorar a reforma agrária no ano do 40º aniversário da Revolução de Abril é projetar no presente e no futuro os seus valores, as suas realizações, os seus ideais de justiça social
de dignidade humana, de valorização do trabalho e dos trabalhadores. Projetar a existência de uma nova reforma agrária que, nos termos da Constituição da República, liquide a grande propriedade fundiária, garantindo uma agricultura moderna, produtiva e sustentável, com a terra trabalhada por pequenos e médios agricultores e trabalhadores rurais, com o aproveitamento adequado dos solos